cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu chamo aqui, Padre, sua bênção. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite a todos. Podemos sentar. Dando seguimento, então, ao encontro de hoje, vamos tratar sobre a profissão de fé. Eu queria começar com vocês, a gente fazendo a leitura, de um documento que foi lançado da época do Ano da Fé, 2012 e 2013. Fim de 2012 até o fim de 2013. Então, tivemos esta apresentação do Ano da Fé. Foi apresentado esta manhã, 19 de junho de 2012, na sala de imprensa da Santa Sé, o Ano da Fé, que decorrerá de 11 de outubro deste ano a 24 de novembro de 2013. Intervieram Dom Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício da Promoção da Nova Evangelização, e Dom Graham Bell, subsecretário do mesmo conselho. Com este Ano da Fé, pretende-se suscitar em todos os crentes a aspiração a professar plenamente a própria fé, e com renovada convicção, confiança e esperança. Deseja-se também que o testemunho de vida dos crentes cresça na sua credibilidade. Este Ano da Fé, disse ainda Dom Fisichella, insere-se no amplo contexto de crise generalizada que envolve também a fé dos cristãos, apanhados na espiral de secularismo, que em nome da autonomia individual professa a independência em relação a qualquer autoridade revelada e faz do próprio programa o de viver no mundo como se Deus não existisse. Esse, então, para a gente tratar de fé, a gente tem que problematizar a questão. Sempre houve dúvidas na igreja com relação à fé. Em que cremos? E em quem cremos? E como foi no início da igreja, ainda é nos dias de hoje. Por isso, então, a igreja aqui, o que está falando? Olha, nós precisamos promover a nova evangelização. Ali, ó. Então, esses bispos, Dom Fisichella e o outro ali, o Graham Bell, do Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Vamos promover a nova evangelização. Vamos fazer um ano de reflexão sobre os temas, os artigos da nossa fé. Porque o cristão precisa saber em que ele acredita. Se te perguntarem, qual é a tua fé? O que você vai dizer? Você tem que dar respostas à sua fé. Como? Temos que dar resposta de tantas coisas. Mas a resposta da fé, a gente vem para cá, amadurece na fé justamente para a gente saber dar uma resposta às questões de fé que são colocadas no mundo de hoje. E aí então eles falam, nesse Ano da Fé, nós queremos então que as pessoas possam plenamente professar a fé, renovando a convicção, confiança e esperança. Então, renovar a fé para a gente ter esperança naquilo que a gente acredita e dar o testemunho de vida e crescer na credibilidade. Nesse contexto, o que eles detectam? Tudo isso nós precisamos fazer porque hoje em dia tem uma crise generalizada de fé dos cristãos,
que são apanhados na espiral do secularismo. Todo mundo entende a palavra secularismo? Secularismo, de modo fácil para entender, é tudo que não é sagrado. A gente, por ter essa influência cultural de Portugal, e pelo fato de, na época do Império, todo mundo ser católico, e a igreja era como que funcionária do Império, não existiam os departamentos, a burocracia do Império era feita pela igreja. Os padres eram pagos pela igreja. Ainda temos resquícios disso. Os cartórios eram as paróquias, eram as dioceses. Aqui em Assis não tem o aforamento. O aforamento é resquício dessa época. Este sistema de governo era chamado de padroado. A igreja não era ligada a Roma, era ligada a Portugal. Portugal que mandava. Então, era muito misturada a vida civil da vida religiosa. A vida civil é a vida secular. A vida religiosa é a vida sagrada. Hoje em dia, é uma tendência mundial o Estado ser separado do governo, da igreja. Então a gente vê, às vezes, pichações, como temos ali no centro da cidade. Meu útero é laico. O que significa isso? É uma aspiração secular. Não tem que o sagrado mandar em mim. Eu me deixo ser regido não pelos preceitos da fé, mas pelos preceitos biológicos, sociais, civis. Não é a fé que rege a vida, mas as leis naturais que os homens vão descobrindo e vão também construindo. A sociedade construída é que vai regendo. Isso é chamado secularismo. Então, nessa espiral de secularismo, em nome da autonomia individual, meu útero é laico, o meu, eu mando em mim, nada me rege. Individualismo. Professa a independência em relação a qualquer autoridade revelada. Quem é a autoridade revelada? Jesus Cristo. Ele é a revelação máxima dos mistérios de Deus. E os seus ensinamentos são divinos. Isto é o coração da nossa fé. Por isso que nós precisamos compreender a fé e compreender o sentido central de Jesus na nossa vida. Senão, a gente também vive misturando as coisas. E mesmo nós, padres, não estamos isentos disso. A igreja não está isenta disso. De se deixar levar pelo secularismo e deixando, vamos dizer assim, vai ficando obscura a fé. Vamos lá então. Faz do próprio programa o de viver no mundo como se Deus não existisse. Então o secularismo é isso. Separou a vida cristã da vida pagã, vamos dizer, secular. E aí eu vivo do meu modo, fora da igreja. Dentro da igreja, aí então vamos buscar viver a nossa fé. Mas nós temos então que ter esta confiança e esperança para viver a fé. Que fé que é essa? Vamos começar com a explicação do que é a nova evangelização. Todo o trabalho da igreja, em linhas gerais, é feito assim. A igreja, quando desbravava e quando desbrava até hoje lugares e povos em que não está estabelecida a fé cristã, isto é chamado de missão ad gentes. Missão para os povos. Então os missionários saem daqui, vão para a África, vão para a Amazônia, vão para não sei onde, estão lá fazendo a missão ad gentes. Como vieram para cá? Não tinha diocese de Assis.
Fizeram missão adigentes aqui e implantaram a igreja. Depois que a igreja então está implantada, está tudo, vamos dizer, cada coisa no seu lugar, formadas as famílias paroquiais, a família diocesana, os missionários vão para outro lugar. E aqui ficam quem? Os pastores. E aí então é uma época de cuidado pastoral, a distribuição dos sacramentos e a nossa vida pastoral em torno da nossa vida de igreja. Certo? Acontece que no nosso mundo secularizado, as pessoas vão perdendo a essência disso aqui. E se a gente for pensar, quantos por cento da população da nossa paróquia participa das pastorais? Quantos são atingidos pela missa dominical, que seja? E quanto mais por outras coisas. Então, o que falta? Falta chamar de novo essas pessoas para a vida de igreja. Aí entra a nova evangelização. Com um pé no cuidado pastoral, nós também voltamos à vida de missão. E a renovação carismática católica veio neste interesse da igreja. Essa inspiração divina para retomar a missão aqui onde já é cuidado pastoral. O povo já conhece Jesus, já foi evangelizado, mas necessita de uma nova evangelização. E aqui entra então a definição. A nova evangelização é fazer uma espécie de missão misturada com o cuidado pastoral. É trazer para os cristãos a experiência querigmática para poderem dar sua resposta de fé de modo amadurecido. Depois, então, do querigma, vem a pergunta: o que devemos fazer? Qual é a nossa fé? E agora é hora de sentar e estudar. Qual é a nossa fé? Bom, a proposta é aprofundarmos a nossa vida de fé a partir dos ensinamentos da Igreja, do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica. Todos conhecem esta obra? Sim? Sim? Ótimo. Então, mãos à obra. Nós vamos partir hoje, então, para falar da nossa fé a partir do símbolo niceno-constantinopolitano. Já estudaram e já conhecem, né? Quem já ouviu falar alguma coisa do símbolo niceno? Só para eu ter uma ideia. Já ouviu falar? Não? Levanta a mão quem já ouviu falar. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão. O símbolo niceno-constantinopolitano. Vamos então à história do símbolo niceno-constantinopolitano. Os apóstolos, depois de um tempo vivendo a fé, eles elaboraram um resumo da fé para ser ensinado nas catequeses. E eles então formaram o creio que a gente conhece. Qual é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Senhor do Filho, nosso Senhor. O tempo foi passando e algumas contaminações heréticas começaram a surgir. Algumas dúvidas. Aí a igreja se reuniu, como se reuniu a última vez para o Concílio Vaticano II, para estudar e estabelecer pontos concretos sobre a fé. Isso que estão dizendo de Jesus não pode ser verdade. Isto aqui é verdade. Então o símbolo niceno-constantinopolitano nasceu de dois grandes concílios, dois importantes concílios, um feito na cidade de Niceia e outro na cidade de Constantinopla. E nós vamos ver o que eles trataram. Se todos nós já conhecemos o símbolo dos apóstolos, sabemos que ele é resumido. O símbolo niceno-constantinopolitano, ele vai aprofundar as verdades de fé
e de modo especial da pessoa de Jesus, porque foi a parte mais controvertida da fé. A palavra símbolo quer dizer, símbolo simboliza, símbolo quer dizer as pessoas, aquilo que une, símbolo é aquilo que une. As pessoas faziam um contrato. Vamos então fazer um contrato aqui? Vamos. Mas como que eu vou saber então, depois de um tempo, se eu morrer, como é que vai saber que você tem que cumprir tua parte do contrato? Como que os herdeiros vão saber? Então eles pegavam alguma peça, como aquela roda ali, e quebravam. Cada um ficava com uma parte. Depois de um tempo, o herdeiro vinha e trazia para o outro herdeiro, passados os tempos, e juntava. Mas é com você mesmo que meu pai contratou? Não, foi comigo, sim. Não, nossos pais contrataram. Então vamos lá, vamos juntar. A hora que juntava, simbolizava que o contrato era verdadeiro. Ao contrário de símbolo, vem a palavra diabolo. Simbólico é o que une, diabólico é o que divide. Diabo significa aquele que divide. Essa história de que diabo é um bicho feio, isso é construção medieval. Diabo é aquilo que atrapalha, é aquilo que divide. Até porque o diabo, a tentação, aquilo que atrapalha, geralmente não é feio. É muito bonito e nos seduz. Os dois concílios, o de Niceia aconteceu em 325, século IV, e o de Constantinopla em 381, também no fim do século IV. Vamos ler juntos? O credo. Paremos aí um instante. Este aqui é o Mar Morto, não, é o Mar Negro. Aqui está Constantinopla. Aqui está a Grécia, aqui o fim da Itália, certo? Pedaço da bota da Itália. Então, aqui está Niceia e aqui está Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia. O nome está relacionado então ao primeiro concílio de Niceia e o outro a Constantinopla, onde foi aceita uma versão revista. Então fizeram o primeiro de Niceia e revisaram em Constantinopla. Quem aceita este símbolo? A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Professamos a mesma fé. A principal razão para a convocação do primeiro concílio ecumênico foi o surgimento e o fortalecimento do falso ensino do presbítero alexandrino Ário. A teoria básica deste falso ensino dos arianos é que o Filho de Deus fora criado e que sua existência teve um começo. Já o segundo concílio ecumênico condenou o falso ensino dos denominados pneumatômicos, ou adversários do Espírito, cujo principal representante foi Macedônio, arcebispo de Constantinopla. Este considerava o Espírito Santo como um servo de Deus e cumpridor da sua vontade, em algo próximo de como se considera os anjos. Daí que esta heresia não reconhecia o Espírito Santo como uma hipóstase, ou seja, uma pessoa da Santíssima Trindade. Complicado? É. Vamos por partes então e vamos em linhas gerais. Aprofundamento é lição de casa. Hoje nós vamos em linhas gerais. A Santa Igreja exerceu posição firme para proteger a pureza e a doutrina da fé ortodoxa, estabelecendo as verdades básicas da doutrina cristã, preservadas no credo. O credo, então, é um guia constante para todos os cristãos ortodoxos em sua vida espiritual.
O credo está dividido em 12 partes, das quais 7 foram formuladas no primeiro concílio, o de Nicéia, e as outras 5 no de Constantinopla. Vamos lá então. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esta é a primeira profissão, o primeiro artigo da profissão de fé. Começa com Deus Pai. E até aí então, o que quer dizer? Tudo peguei do catecismo. Aí, no parágrafo 326, todos sabem procurar no catecismo, né? O parágrafo 326 diz exatamente isso. Na Sagrada Escritura, quando fala céu e terra, está querendo dizer o quê? Tudo aquilo que existe, tudo que está na criação. E indica também o nexo do interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. Então, a terra e o mundo dos homens, céu ou céus, as coisas divinas. Tudo Deus criou. O que a gente enxerga e o que a gente não enxerga. Isso, então, é ponto pacífico no credo. Chegaram, então, o tempo das heresias. O que é uma heresia? A definição que o catecismo nos dá é muito clara sobre o que é heresia. Heresia não é uma mentira inteira, é uma meia verdade. A heresia parte de uma verdade e aquela verdade compreendida de modo corrompido se torna uma heresia. Então vamos lá. O número 2089 do catecismo explica o que é heresia. A incredulidade é a negligência da verdade revelada, ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio sentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Heresia é uma coisa, apostasia é outra, e cisma é outra. As definições estão ali. Fiquemos com a heresia. O batizado que não aceita a verdade de fé como verdade de fé, duvida daquilo, ele está cometendo heresia. Aí recomendo também a leitura dos parágrafos 817 e 465. Aqui então está falando das primeiras heresias. Falamos já de uma, de Ário, e também falamos do Macedônio. E aqui fala também da heresia de Paulo de Samósata. Vocês vão poder ler isso aqui com calma depois. Vamos explicar então o que esses artigos vieram combater. Quando então a igreja colocou: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Havia uma heresia que achava que Jesus não tinha vida anterior como filho. Ele só vai ter existência porque ele foi criado com o Pai, pelo Pai depois, e não existência infinita junto com Deus, como uma verdadeira pessoa divina. Então, quando fala isso, Deus de Deus, Jesus é Deus de Deus, é luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado e consubstancial ao Pai, o que está afirmando? Jesus é Filho de Deus e viveu o tempo inteiro em Deus. Antes ele não se chamava Jesus, ele era o Filho. E ele não foi revelado de modo aberto no Antigo Testamento. Só chegada à plenitude dos tempos que ele foi revelado. Então,
vem afirmar esta nossa fé. Qual é a heresia aqui? A de Paulo de Samosata, que era chamada a heresia adocionista, de adoção. Jesus foi adotado por Deus. Era um ser humano qualquer, que nasceu de Maria, sim, e ele não nasceu Deus. Ele foi adotado por Deus. E foi como que se tornando divino, conforme Deus foi derramando o Espírito Santo nele. Isso é uma heresia. Porque não é isso que a nossa fé professa. Então nós professamos o quê? Que Jesus é o Senhor, junto de Deus, porque o Deus Pai o constituiu o Senhor. E é filho unigênito, é um único filho de Deus. E foi nascido antes de todos os séculos, ou seja, sempre existiu em Deus, como filho. Na plenitude dos tempos ele se revelou e se encarnou. Aí então ele se tornou Jesus. Antes ele era só o Filho. Depois de encarnado se tornou Jesus, o Cristo. E vocês sabem que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Isso já foi falado bastante. Cristo significa Senhor, ungido. Ele não era filho da Maria Cristo, com José Cristo. Ele era Jesus, Deus salvo. Então, em linhas gerais, Paulo de Samosata teria afirmado que Jesus havia nascido meramente humano e de alguma forma teria sido divinizado no correr do seu ministério. Compreendido então por que a nossa fé no Cristo fala então, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Aqui para a gente entender bem o que é ser gerado e o que é ser criado, é só a gente lembrar de filho de criação e filho de geração. O que é? Eles não tinham essas categorias modernas, por exemplo, de DNA. Eles não sabiam o que era DNA. Isso é muito moderno. Até mesmo quando fala consubstancial, a ideia de substância deles é bem diferente da nossa, porque eles não conheciam a tabela periódica também, para ver a substância de cada coisa, tal. É diferente. São categorias da época. Mas para a gente entender em categorias atuais, seria mais ou menos dizer assim: essa cadeira alguém criou. Alguém pensou, inventou, pesquisou material, a tinta para colocar, para ficar vermelha, dessa cor, que corresponda ao que ela quer dizer, porque ela não é uma simples cadeira, ela traz em si uma mensagem subliminar. Vocês conseguem ver? Uma cadeira vermelha dessa não traz uma mensagem subliminar? Traz. Qual é? É cadeira para sentar, para beber cerveja. Não é a cadeira para... E cerveja de uma determinada marca. Alguém pensou nisso tudo, alguém criou isso. Só que de olhar para a cadeira a gente sabe quem é? Não faz ideia. Mas se a gente olha para o menininho ali, se é filho dela, por que a gente sabe? Está na cara. Foi gerado dela. Tem DNA dela. Jesus, então, é filho de Deus gerado, não criado. Entendeu? Segundo artigo, continuando então. As principais heresias, continuando aí então. Nestório. Geralmente as heresias não partiram do povão, porque o povão não estudava, não conhecia nada disso. Partia de padres, de bispos, de gente, de teólogos. Eles tinham condição de estabelecer e propor uma ideia diferente, uma compreensão diferente a respeito da pessoa de Jesus. O povão seguia o que era a moda. Nestório foi um monge da Anatólia, que é a atual Turquia. Se tornou arcebispo de Constantinopla.
ele viveu de 386 a 451. Os seus ensinamentos incluíam uma rejeição ao já tradicional uso do título Theotokos. Que é o título Theotokos? Houve um concílio anterior que eles tinham a seguinte dúvida: se Jesus é Deus e ele nasceu de Maria, Maria é mãe de que parte de Jesus? Ela é mãe da parte humana ou é mãe da parte divina? Cada coisa que esse povo pensava. Aí teve essa heresia que dizia que Jesus era filho de Maria da parte humana. A parte divina foi colocada depois em Jesus. Mas ele não era Jesus, ele não era o Filho desde toda a eternidade? Então, quando Jesus nasceu, na pessoa, naquele menininho já estava inteira a parte humana, mas também estava inteira a parte divina. Significa que Maria é sim a mãe de Jesus, que é homem, mas é homem inteiro. E é Deus, Deus inteiro. Então significa que Maria é mãe de Jesus, que é Deus. Ela é mãe de Deus. Theotokos, mãe de Deus. A gente reza Santa Maria, Mãe de Deus. Quanta briga teve para chegar nessa conclusão de verdade de fé. Não quer dizer que Maria seja mãe de Deus Pai. Quer dizer que quando Maria foi mãe de Jesus, ela foi mãe de Jesus inteiro, homem e Deus. Nestório não acreditava nisso. Nestório acreditava que no Cristo tem duas pessoas, ou duas naturezas distintas. Ele é um médico, mas também é um monstro. Tem hora que ele é um médico, tem hora que ele é um monstro. Chegando mais ao nosso tempo, tem hora que é Maria, tem hora que é João. Não, é uma pessoa só. Nele, quando ele age, é o Jesus humano e divino que está agindo. A gente até canta hoje em dia também, né? Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Ó de onde vem. Dessa afirmação de fé. Combatendo o nestorianismo. Então, as duas naturezas, humana e divina, não são dois entes independentes. O nestorianismo se tornou então a posição oficial da Igreja Síria do Ocidente, que reconhece apenas os dois primeiros concílios ecumênicos, o primeiro de Nicéia e o primeiro de Constantinopla. Parte da igreja continuou acreditando em Nestório, e eu acho que até hoje é capaz de ter comunidades nestorianas, que acham então que em Jesus só está, tem hora que ele é divino, tem hora que ele é humano. Se a gente for pensar assim, a gente não pode acreditar então que Jesus não tenha tido pecado. E como que alguém com pecado pode perdoar os pecados? Como que fica a salvação? Combatendo então isso, vem a afirmação: ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Certo? A outra heresia, continuando então, falando da vida de Jesus. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Continuamos afirmando a história mundana de Jesus, vamos dizer assim. Por ele todas as coisas foram feitas. Significa que ele atuou na criação. Lembra quando a gente falou Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus não criou sozinho. O Filho, não Jesus ainda, porque não tinha nome, não tinha nascido, mas o Filho na eternidade participou da criação. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Aí então ele teve um nome, um sobrenome, um endereço, tal, virou gente. Se encarnou. Em que condições? No seio da Virgem Maria. E depois viveu toda a sua vida. Aqui, nesta frase, por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado e ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Esta parte quer resumir todos os evangelhos. Tudo que aconteceu na vida de Jesus, o que foi escrito e o que não foi escrito. A sua vida humana. A dor de cabeça, a dor de barriga, as raivas, as alegrias, as tristezas, tudo. Tudo que Jesus viveu, humanamente, não pode ser desprezado. Se a gente, então, acha que Jesus não teve essa parte humana, nós estamos sendo hereges. E isso é muito perigoso. Há tendências atuais de achar que Jesus nunca teve dor de barriga. Não, Jesus, ele era Deus. Se ele quisesse, ele podia flutuar e voar. Não. Tudo que contraria a natureza humana, Jesus não podia fazer. Porque se ele fizesse, ele não estaria sendo humano. E estaríamos negando a humanidade de Jesus. Então, o que tem às vezes em livros apócrifos, que Jesus criança não sabia de sua divindade, estava lá mexendo no barro, de repente virava um passarinho. Isso é lenda. Isso não existe. Que depois ele estava brincando lá com o cachorrinho morreu, ele passou a mão no cachorrinho viveu. Isso é lenda. Porque humanamente ninguém faz isso. Jesus só foi manifestar as suas obras sobrenaturais para quê? Pode pegar o Evangelho de São João. São sinais para que o mundo creia. Não são sinais para me envaidecer. São sinais para que o mundo creia. Então é ingenuidade de fé, ao mesmo tempo que é heresia acreditar que Jesus tinha poderes sobre-humanos. Saia voando que nem super-homem. Ou tinha poderes de flash. Tudo que a gente vê hoje no cinema. Jesus não tinha. Ele era essencialmente humano. E esta humanidade é artigo de fé. É a nossa fé. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Ele não se fez super-homem. Ele se fez homem. Certo? Qual era a heresia que já nos tempos bíblicos falava o contrário disso? É o tal do docetismo gnóstico. Para os docetistas, gnosticistas, Cristo teve apenas uma aparência de humano, porque eles enxergavam a matéria como algo mau. O que importa é o espírito, vamos desprezar o corpo. E se o corpo é desprezível, Deus não pode ter assumido o nosso corpo. Então o que nós vimos de Jesus foi uma aparência. O verdadeiro Jesus é puro espírito. Isso é heresia. E esta heresia é combatida já na Bíblia. Quem está com a Bíblia, por favor? Abra na segunda carta de São João, versículo 7 em diante. Acho que é só um capítulo, a segunda carta. Só uma folhinha. Quem pode ler para nós, por favor?
Acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores, que não professam Jesus Cristo vindo na carne. Está aí o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo aquele que se adianta e não permanece na doutrina de Cristo, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém chega até vós trazendo outra doutrina que não o recebais em casa, nem o cumprimenteis, pois quem cumprimenta participa de suas obras más. Teria muitas coisas para vos escrever. Muito obrigado. O essencial foi dito. Desde a época apostólica, já se combatia a heresia do docetismo gnóstico. A palavra doceta significa aparência. Eles então achavam que Jesus era uma aparência humana, mas que ele andava flutuando, certo, né? Não tinha pé, que nem nós, ficava cansado. E é o contrário disso que o Evangelho fala. Conta que ele chegava cansado, tinha gente que ia lá lavar os pés dele, dava o descanso para ele, ele queria fugir do povo, estamos cansados, vamos atravessar o rio, vamos cansar. Não, Jesus não se cansava e tudo isso. Meu Deus, daí tem gente que exige isso hoje dos padres, da igreja e de nós também, né? De todo mundo. Não pode cansar, porque Jesus não se cansava. Opa, isso é heresia. Isso é heresia. Como que o apóstolo João fala, João Evangelista: aquele que acredita que o Cristo não veio na carne é o anticristo. E tem gente achando que o anticristo é o Papa. E tem gente achando que o anticristo é qualquer outra coisa. Anticristo, dito na Bíblia, é aquele que não acredita na humanidade de Jesus. Por isso que é reafirmada a nossa fé nesta humanidade de Jesus. É forte isso, gente. É muito profundo. Então, aqui está o resumo. Ele era eterno junto do Pai e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E um dia vai vir em sua glória, julgará os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. A partir disso, quando vocês tiverem contato com o texto bíblico, vocês vão já identificar quando há esse combate a certas heresias daquela época. Nota de curiosidade. 2 pessoas históricas além de Jesus que aparecem no creio: Virgem Maria e Pôncio Pilatos. Além de Jesus, feito homem, Jesus, ser humano, Maria e Pilatos. E também talvez a principal, ou a que mais estrago fez, porque é uma que a gente mais estuda, o tal do arianismo. Segundo Ário também era se não me engano, um bispo, um padre da igreja, só existe um Deus, e Jesus é seu filho, e não o próprio Pai. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Assim, Jesus não seria quem revela o Pai. Para o arianismo, está falando o seguinte: Deus é Deus, Jesus é Jesus. Jesus não tem muito a ver com Deus.
E ele não pode ser filho de Deus. Então, Deus está preso no seu mistério. E de lá ele não sai. E o que nos foi revelado por Jesus não é revelação divina. Isso em linhas gerais, é lógico que é muito mais profundo que isso. Ainda hoje, há muitas propostas ditas cristãs que professam praticamente isso. Ou professam o contrário disso. Às vezes, parentes nossos, conhecidos nossos, aqueles amigos que nos vêm visitar de vez em quando no domingo de manhã, eles não... Você pode perguntar, você é cristão? Sou. Para você, Jesus é o Filho de Deus? Não. Jesus não é Filho de Deus. Jesus é Deus? Não. Aqueles nossos amigos também, que não creem na vida eterna, mas que, até em nome de Jesus, morre e volta. 5 vezes, né, Betinho? Morre e volta, para cumprir. Não atribuem a salvação a Jesus. Por nós, homens, e para a nossa salvação, ele morreu e ressuscitou. A nossa salvação não depende de nós, depende de Jesus. Mas quando a gente vê, por exemplo, a religião espírita, com todo respeito aos que seguem essa religião, é uma religião diferente do cristianismo. Porque o cristão acredita na salvação em Jesus. Por nós, homens, e para a nossa salvação, Jesus se encarnou, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Para o espírita, para quem crê na reencarnação, de modo geral, a salvação é feita por mim mesmo, e se eu não der conta das caridades numa única vida, eu morro e volto e faço um pouco mais de caridade. Se não for suficiente, eu morro de novo e volto de novo, continuo fazendo caridade até eu, com o meu esforço, me salvar. Essa é a teologia espírita, com todo respeito. Mas não é a nossa. Nós não cremos nisso. Por isso que não dá para ser católico e espírita ao mesmo tempo. Então, isso beira a heresia, que já foi muito discutido na igreja. E assim passamos a parte da vida de Jesus, em linhas gerais, e vamos entrar nos outros aspectos da nossa fé. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos juntos. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Bom, primeiro detalhe. No texto oficial, a gente deve rezar que o Espírito Santo procede do Pai e é adorado com o Pai e o Filho. Isso foi uma longa discussão histórica que se resolveu em 1976 com a Igreja Oriental. Porque a Igreja Católica Romana dizia, não, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E sempre professamos assim, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado. Desde a época dos concílios lá. A Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa que ficar brigando por causa disso. De onde vem o Espírito Santo? Vem do Pai ou vem do Pai e do Filho? Eles falavam que era do Pai e nós do Pai e do Filho. Brigaram. Em 1976 chegaram a um acordo. Quem ganhou? Eles. Então o texto oficial é assim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai. Só que por usos e costumes nós continuamos a rezar que procede do Pai e do Filho.
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Só isso que se fala do Espírito Santo. Do Pai fala um artigo. Do Espírito Santo fala um artigo. E do Filho fala aquele monte. Porque o Filho que deu mais problema. Esse monte de heresia. Então, pegamos 2 artigos do Catecismo para falar do Espírito Santo. Quando então afirmamos que cremos no Espírito Santo, professamos que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Por quê? Porque também houve esta heresia que falava que não. Pessoas da Santíssima Trindade é o Pai. Outros falavam, não, é o Pai e o Filho. E outros falavam, não, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a compreensão da revelação, vocês vão vendo que tem muita, vamos dizer, muita discussão humana, inspirada pelo Espírito Santo, para chegar a uma conclusão. Não ficava claro isso na fé. Não foi tão fácil. Foi muita briga, muita luta, muita discussão, muita politicagem. Até então, chegar nesta inspiração divina, nesse reconhecimento. Realmente Deus se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E são 3 pessoas distintas, mas que têm a mesma divindade e a mesma dignidade. Então, quando fala que cremos no Espírito Santo, professamos que o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. É o que se chama em grego hipóstase. Mais uma hipóstase. Consubstancial ao Pai. Como o Filho é consubstancial ao Pai, o Espírito Santo também é consubstancial ao Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então a mesma adoração, porque também tinha aqueles que falavam, não, ao Espírito Santo não se adora. Você vai adorar o Pai e ao Filho. Mas o Espírito Santo não merece adoração, porque ele é simplesmente um fruto do Pai. É um dom do Pai, mas não é uma pessoa. Aí depois entender, não é uma pessoa. E com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, sim. Aí então que ficou, que nós glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda reafirmamos, no princípio, agora e sempre vai ser adorado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão entendendo de onde vêm essas afirmações em forma de oração? A partir dessas discussões. Aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e o Filho, ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor pelo mundo. Mas ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. São 3 hipóstases. O tal do macedônio falava diferente. O macedonianismo foi um movimento herético surgido em meados do século IV. Então, 300 e pouco. Ele era também patriarca de Constantinopla. Patriarca é o quê? Patriarca é o bispo de certas igrejas importantes da época. Por exemplo, Jerusalém, Constantinopla, Alexandria, depois ficou também Veneza e Lisboa. Mas Veneza e Lisboa foi título comprado de patriarcado, não é original, digamos. Mas então, o patriarca de Constantinopla chamava Macedônio I. Então, quando se fala de macedonianismo, nós não estamos falando de Macedo, nós estamos falando de Macedônio, tá?
heresia de Macedônio, não heresia de Macedo, se é que vocês me entendem. A igreja estava imersa então nesse caldeirão de disputas teológicas causada pelo arianismo, lembra? Negava o filho consubstancial ao pai. O pai é o pai, o filho é o filho. Os macedonianos não negaram a consubstancialidade do pai e do filho. Eles falavam, não, o pai e o filho são consubstanciais. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é uma criatura do filho e, portanto, é inferior. Olha cada coisa. Que briga danada. Acredite-se que eles ensinavam que o Espírito Santo era uma criação do Filho e um servo do Pai e do Filho. Por isso que eles foram chamados de pneumatômacos, adversários do Espírito. O que pneu tem a ver com Espírito? O que quer dizer pneu? Ar. É pneumático, é porque é cheio de ar. O sopro do Espírito. Tudo a ver, né? Então, continuando. Antes de sua Páscoa, Jesus já anuncia o envio de um outro Paráclito, outro defensor, o Espírito Santo, que em ação desde a criação, porque aí eles vão retomando as Escrituras e vão percebendo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas coisas que não se percebia antes de revelar. Por exemplo, no texto da criação, num dos textos da criação, não fala que Deus criou o céu, criou a terra, e depois Deus conversa com alguém e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Opa, Deus está falando no plural por quê? Tinha alguém aí. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Opa, apareceu o terceiro. Então eles vão percebendo esses pequenos sinais de revelação da Santíssima Trindade desde o início. O Espírito Santo, em ação desde a criação, depois de ter outrora falado pelos profetas e estar agora junto dos discípulos, olha o que fala. Ele que falou pelos profetas, significa o que então? O Espírito Santo não estava escondido. Ele estava agindo na história da salvação. E através dos profetas, ele estava sendo revelado. A presença do Espírito Santo como Deus presente na vida do povo bíblico. Não foi uma invenção posterior, ele estava lá. E é ele mesmo que falou antigamente e vai falar agora e vai revelar a verdade inteira. O Espírito Santo é assim revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Puxa vida, essas coisas são tão claras para nós, mas para eles não era. Eles brigaram muito e demoraram muito a entender tudo isso. Como para a gente chega isso assim, oh meu Deus, mas parece que é meio sem sentido, né? Ter brigado tanto por causa dessas coisas. No 244 fala, a origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que este tiver voltado para junto do Pai. E então aqui, a Igreja Católica reafirmando a procedência do Espírito do Pai e do Filho. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela a plenitude do mistério da Santíssima Trindade. Isso vocês vão entender, depois vocês relê rezando. E isso aqui eu coloquei porque é um resumo no 245 de tudo isso que nós falamos.
No tocante ao Espírito, o Concílio Ecumênico de Constantinopla reforça então que é o Senhor que dá vida, procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte, a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito não deixa de estar vinculada também ao Filho. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo é do Pai e do Filho. Então nós confessamos que com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória. E assim por diante, falando da vinda do Espírito Santo como Consolador e tal e tal. E por último, a vida da Igreja. Professar a fé na Igreja. Aí eu peguei só os 4 pontos essenciais da fé da Igreja. Porque se a gente fosse aprofundar, é muita coisa. Levaria mais tempo. Mas por hoje, se a gente ficar com as 4, se eu não me engano, as 4 notas da Igreja, já está de bom tamanho. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja é una por quê? Porque um é o seu fundador. Então fala ali. A unidade. Vocês vão receber isso aqui depois, né? Vão. Então, os números do catecismo que tratam da unidade da Igreja, do 813 ao 822. Então, pegando o 820, vai falar: Cristo a concedeu desde o início a sua Igreja, e nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida na Igreja Católica, e esperamos que cresça dia após dia até a consumação dos séculos. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. É aqui que está baseada a fé na unidade da Igreja. A Igreja é santa. Por que a Igreja é chamada de santa? Porque santo é o seu fundador. E temos o Espírito Santo que santifica a Igreja. Ao canonizar certos fiéis, então do 823 a 29, e no 28 diz: ao canonizar certos fiéis, ou seja, ao proclamar que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes, viveram a fidelidade e a graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos intercessores. Então, aqui se fala da comunhão dos santos de modo embutido. No outro símbolo a gente fala explicitamente. Na comunhão, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Por que acreditamos na comunhão dos santos? Porque santa é a Igreja Católica. E quem a santifica é o próprio Deus, na pessoa da Santíssima Trindade, das 3 pessoas. Mas de modo especial, a santidade chega a nós pelo Espírito Santo. Na missa. Como que é a gente fala na oração eucarística? Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, de onde origina toda a santidade. Santificai estas oferendas. Aí o Espírito Santo santifica as oferendas. Quando pedimos bênção, tudo que a gente pede para ser santificado, o Senhor santifica. O Evangelho de ontem. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, pode pedir o que quiser que vocês vão ter. Quando a gente pede a santificação de alguma coisa, o Senhor santifica. E santifica porque Ele é santo. Não depende de nós. Uma vez eu ouvi uma palestra de um moço que falava que água suja também ferve. Então, isso significa que não é a nossa impureza que santifica, mas a santidade de Deus que santifica. É católica. Não vou me prender isso aqui para falar que é católica. O que significa católico? Universal. Mas universal em que sentido? Atinge a todos. A graça de Jesus não é para os escolhidos. Isso é farisaísmo. O fariseu achava que a graça era só para os escolhidos, os separados, os santos, os santificados. Quando nós cremos que a Igreja é católica, nós admitimos que a santidade chega a todos que a recebem. Quem recebe a santidade da Igreja
está santificado. Na verdade, a santidade de Deus através da igreja, porque a igreja é sacramento também, é sinal. Então, às vezes eu brincava assim, sabe por que a igreja é católica? Porque aqui cabe todo mundo. Na nossa igreja não é para os santos, é para todos. Na nossa igreja, parece que é a única que vem bêbada atrapalhar a missa. Mas sabe por quê? Porque ela é católica. A porta está aberta. Ai, padre, essa semana eu atendi uma dessas. Olha, eu sou católica, mas eu sou decepcionada com a coisa da igreja. Porque a igreja tem muita gente que fala lá, coisa, vomita a santidade, mas na hora de pratica tudo errado. Aí eu pensei, claro, a igreja católica. Na nossa igreja cabe todo mundo. Sabe por quê? Porque ela é católica. Porque ela é universal. Ela é aberta. Não é uma igreja fechada. Então tem fulano que é fofoqueiro? Tem. Mas está lá na igreja? Tá. Por quê? Porque a igreja é católica. Tem fulano que sai com a mulher dos outros? Tem. E ele vai lá e se faz de santo? Ele tem que procurar a santidade. Mas a igreja aceita? Aceita. Por quê? Porque a igreja é católica. Mas tem gente assim, tem padre assim, e daquele jeito também? Daquele jeito também. E a igreja aceita? Aceita. Por quê? Porque é católica. Ela é aberta para todos que querem se santificar. A igreja católica é católica porque não escolhe. Quem escolhe é Deus. E quem se sente escolhido tem que encontrar a porta aberta. Mas padre, ele é recasado. Não pode chegar? Pode. O Papa está insistindo nisso por quê? Porque a igreja é católica. Isso é ser igreja católica. É ser aberta para levar a comunhão de Deus a todos. Porque se nós não formos abertos para acolher quem precisa de santificação, quem vai ser? Vamos ser um grupinho fechado? Foi exatamente o que Jesus não queria. Humanamente, ele não entendeu isso logo de cara. Lembra esses dias que foi o evangelho da mulher que pediu lá a cura do filho dela, né? Falou assim, não, dá migalha para o cachorrinho. Não, sai para lá, cachorro. Você é estrangeira, a salvação não é para você. Mas os cachorrinhos também comem migalha. Opa! Aí Jesus entendeu. Ele não tinha entendido até aquela hora. Ali ele entendeu. Agora, para quem é herege, daqueles que acham que Jesus tinha consciência de tudo o tempo inteiro, não compreende essa passagem. Ele não tinha entendido humanamente, mas depois ele entendeu. O Senhor me chamou para salvação de todos. A igreja que vai surgir precisa ser católica, aberta a todos. E é católica por vontade de Cristo. É uma missão nossa ser católica, e por isso que a igreja é missionária, porque ela é católica. E é apostólica por quê? E aí 857 a 856. Jesus é o enviado do Pai. Desde o início de seu ministério, chamou a si os que quis, e dentre eles escolheu os 12 para enviar. Apostólica porque ele escolheu os apóstolos para enviar. Apóstolo significa enviado, e enviado significa missionário. Então a igreja, por natureza, deve ser missionária. Então essa história de vamos fazer uma missão aqui, que não sei o que, para um mês missionário. Não é um mês que tem que ser missionário. Todas as nossas ações precisam ter um teor missionário, porque senão ela não é apostólica. Senão a nossa igreja vai se fechando nos presbíteros, vai se fechando nas outras coisas, na vida paroquial apenas, ou nos círculos fechados. E a nossa igreja não é de presbíteros, não é presbiteriana, ela é apostólica, missionária. E por último, continuando na vida da igreja, professo um só batismo.
O batismo é um sinal espiritual indelével. O que significa? Uma vez recebido, não tem jeito de receber de novo. É como nascer. Tá aí, Camila? Não nasceu ainda, né? Mas depois que nascer, tem jeito de voltar? Uma vez eu comprei um ventilador e o cara tirou da caixa. Eu falei, então testando, tal. Agora vamos pôr na caixa de novo. Eu falei, não tem jeito, moço. Isso aqui é que nem nenê. Depois que sai, não entra mais. Não tem jeito de voltar. O batismo é assim também. Uma vez batizado, não tem jeito de voltar ao que era para batizar de novo. Porque o que está marcado indelevelmente. Não sai. É o selo do Senhor. E somos batizados para quê? Para a remissão dos pecados. Todos os pecados são perdoados. Padre, esse jovem, ele vai ser batizado e depois vai fazer primeira comunhão no mesmo dia. O senhor não vai atender ele em confissão? Vamos lá, vamos atender ele em confissão. Precisa? Não. Por quê? Porque ao ser batizado ele vai ter todos os pecados perdoados. E sem ser batizado ele não pode receber o sacramento. Então como ele vai receber o sacramento da penitência se ele não é batizado? O batismo perdoa os pecados. Mas tem uma coisa que o batismo não faz. Ele não tira a nossa humanidade. Ele não nos faz não pecadores. Nós continuamos pecadores. É como aquela balança de 2 pratos, como se do lado do pecado tivesse um pezinho a mais puxando a gente para baixo. É a chamada concupiscência, esta tendência para o pecado. Isso o batismo não tira. Porque senão, não teria um único Deus. Eu seria Deus, você seria Deus, ela seria Deus, todo mundo seria Deus. Todo mundo perfeito? Esse monte de Deus aqui? E não é assim. Deus não nos criou outros deuses. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Mas não nos fez igual a ele. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. A ressurreição dos mortos. Lembra que São Paulo falou? Lá em Coríntios. Se não acreditarmos que Cristo ressuscitou, vã é a nossa fé e vazia a nossa pregação. Vai ser, como vai acontecer a ressurreição dos mortos, isto é mistério. A tradição da igreja nos ensina, e a profissão de fé, vocês já conhecem. A morte corporal, a nossa, como diz São Francisco, a nossa irmã, a morte corporal, chegará. Iremos para Deus e Ele vai nos ressuscitar. A alma permanece viva e o corpo vai ressurgir. É isso que a igreja nos ensina. E quando dizemos amém, dizemos, eu concordo com tudo isso. Percebam o seguinte, como aqui é um grupo ligado à nova evangelização, todos conhecem os passos do anúncio, os passos do querigma. Se a gente for ver, todos os encontros querigmáticos são, na verdade, um modo catequético de passar esse conteúdo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o amor de Deus. Crê em Jesus Cristo, Senhor com o Filho, Deus de Deus, luz das luzes, Deus de Deus, tudo é o quê? Desde Jesus Salvador, o centro, até a outra parte lá do senhorio de Jesus dentro da fé e conversão. Depois, creia no Espírito Santo. O Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, cumprimento da promessa, e admitimos que o Espírito Santo é Deus.
E por último, comunidade, onde vamos colocar em prática tudo isso que aprendemos. E comunidade é o quê? É a igreja. Creio na igreja, Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, que é a igreja do céu e da terra, a nossa vida de comunidade, nas nossas orações, e depois a vida eterna, que é a continuidade da vida da igreja. Amém. Então, vocês retomando isso aqui, vocês estarão cada vez mais preparados para serem verdadeiros anunciadores da nossa fé. Amém? Alguma pergunta? Pois não. O credo antigo e esse veio para completar ou para eliminar? Completar. Nenhum credo elimina o outro. Nós temos depois, Paulo VI fez um outro credo, que é pouquíssimo conhecido. Esses não são os únicos símbolos que a gente chama, né? Credo, símbolos. Tem outros símbolos, mas esses são os mais usados pela igreja. Nos dias comuns, nas celebrações dominicais, nós temos, quando na missa que a gente reza o credo, missas dominicais e missas solenes. Missas semanais não tem obrigatoriedade de rezar o credo. Como que a gente então pode compreender a oração do creio como uma oração forte? Como a gente está mais acostumado à oração do símbolo dos apóstolos, a gente aprende que é uma oração forte, não é? Ou tá vendo uma chuva brava, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí vai vendo, olha, tá vendo até um demônio, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Por que nessas invocações a gente puxa para a nossa fé? Porque nós estamos reafirmando em quem nós acreditamos. Não é em você, demônio. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E quando eu professo a fé, eu não professo sozinho. Eu professo com a igreja. Mesmo que eu esteja rezando sozinho, proclamando sozinho, eu não estou rezando sozinho. Eu estou rezando com a igreja e estou me colocando com a igreja. Então, o que dá o poder à oração não é a palavra em si. Porque palavra em si não tem grande poder. Porque a palavra ela pode significar uma coisa no idioma e outra em outra. Aquela bobagem, até bom falar disso, aquela bobagem que você fala assim, eu não falo mais ratimbum na oração, porque isso aí é chamar o demônio. Só se você estiver chamando o demônio. Porque ratimbum no fim do aniversário não é chamar o demônio. E quem fala isso é tonto, porque nas palavras existe o que os linguistas falam de carga semântica. A palavra ela tem uma carga significativa. Não é a palavra pela palavra que tem poder. É o que eu quero dizer. É a carga semântica. Porque senão, tudo seria destruído, sei lá o que ia ser, que confusão no mundo. Você sabe como que fala pescoço em inglês e em francês? Quem sabe? Fala. Oh, que palavrão que você falou. Falou palavrão? É cul. Pescoço, em francês, é cul. A cul tem outro significado. Mas quem fala pescoço na França não está falando bobagem. Então, quando nós proclamamos o creio, tem que ser querendo dizer a mesma e se unir a esta fé da igreja. Um muçulmano professar essa fé sem ser batizado, para ele não significa nada.
E não vai ter poder nenhum essa palavra para ele. Porque não é a palavra que tem poder em si. É a união da fé. É estar unido àquela fé. Numa igreja una. Compreendeu? Então vocês podem cantar Ratibu no fim do parabéns sem medo nenhum. A não ser que você tenha intenção de chamar algo ruim para o aniversariante. Aí você vai colocar a tua carga ali. Senão, não. Pois não. Sim. Exatamente. É o que São Paulo fala nas cartas, né? Somos filhos adotivos de Deus. Pelo batismo nós somos adotados. Entramos na filiação divina por adoção. Pelo batismo. Jesus é gerado. Nós somos criados. E tem gente que acha que o nosso batismo não é válido e nós continuamos sendo criatura. Pois não. Aí a igreja nos ensina, isso está no catecismo. Existem alguns tipos de batismo. Tem esse batismo nosso, normal, a pessoa quer ser batizada. E a criança, ela é o que é chamado batismo de desejo. Os pais queriam que ela fosse batizada, mas não deu tempo de formalmente ela ser batizada. Ela é considerada batizada. Como existe o batismo de sangue, a pessoa que está defendendo a fé, não deu tempo dela ser batizada, mas ela morre antes em defesa da fé. Este sangue derramado é como se ela tivesse sido batizada. Todos esses processos de heresia que o senhor citou aí foram criados por integrantes da própria igreja católica. Sim. Esses integrantes da igreja que foram excomungados, foram apartados. Cada um teve a sua história. Aí, então, eu recomendo a leitura desse livro. É bem fininho, facinho de ler e tal. História das Heresias, do padre Roque Frangiotti. É da Paulus, é o que a gente estuda na teologia. E aí conta a história de cada herege, de cada coisa, o que aconteceu com ele e tal e tal. Lembrando que eles não faziam de má fé. Era o que eles compreendiam. Mas quando a igreja chamava para dialogar, eles mantinham a posição deles. Aí falavam, então você está fora da comunhão. Foi muito bom, não foi? Gente, isso, aplaude mesmo, porque Deus abençoe. Fantástico. Muito bom mesmo. E aí a gente entende que realmente somos escolhidos, né? Ser católico é uma grande honra.